Facetas de cerâmica ou laminados cerâmicos. Esse é um tipo de tratamento estético onde nós fazemos peças de cerâmica que são aderidas na superfície do dente. Esse tratamento é relativamente novo, ele pode ser considerado novo em termos históricos, comparado com a história da odontologia, é um tratamento recente, mas ele já está desde a década de 80 sendo realizado, os estudos vêm há muito tempo sendo conduzidos, mostrando que trata-se de um procedimento seguro. Esse procedimento ele visa a confecção de peças que são feitas especialmente para cada caso, para revestir a face vestibular, a parte de fora dos dentes, e com isso trazer mais estética ao sorriso dos pacientes. Existem 3 indicações precisas para esse procedimento. As pessoas que têm dentes resistentes ao clareamento, se você já fez clareamento dental e seu dente continua escurecido, ou se você tomou antibiótico, fez uso de tetraciclina durante a formação dos dentes, existe uma chance de você ter um dente que não responde bem ao clareamento. E aí, nesse caso, então, está bem indicado o procedimento de laminados cerâmicos. O segundo são alterações morfológicas. As alterações morfológicas nós falamos de forma. Se você tem um dente que ele está fora do formato que ele deveria ter, às vezes você tem um incisivo lateral, que é o do lado, muito maior do que o central, e na natureza isso não ocorre. Ou seja, houve uma alteração morfológica. Pode ser um distúrbio de desenvolvimento, pode ser uma discrepância pós-tratamento ortodôntico, você viu que a maxila, o tamanho, o espaço que você tem é maior do que o tamanho dos dentes. Então isso são alterações morfológicas. E o terceiro são perda de esmalte dentes em adultos. Ou seja, se você já passou por restaurações prévias, e aí você deseja trocar agora, você pode fazer laminados. Se você tem defeitos de formação, também não formou o tecido do esmalte. Então quando você não tem esse esmalte, tem uma perda do esmalte, então também está bem indicado. Essas são as indicações principais dos laminados cerâmicos ou das facetas de porcelana. A diferença entre faceta e lente de contato é a espessura da peça. Facetas elas têm uma espessura de aproximadamente 1 milímetro. Lente de contato tem 0,5, menos de 1 milímetro. Então lente de contato e faceta essencialmente é o mesmo tratamento. A diferença é que lente de contato é mais fina, faceta é um pouco mais grossa. Tá ok? As facetas, muitas pessoas falam, as facetas são de porcelana, são de cerâmica. Qual é a diferença? Cerâmica, ela engloba todos os tipos de cerâmicas, né? Porcelana é um tipo de cerâmica. Então toda porcelana é uma cerâmica, nem toda cerâmica é uma porcelana. Então as cerâmicas feldspáticas, que é um tipo específico de cerâmica, ela pode ser chamada de porcelana. Entendeu? Então as cerâmicas feldspáticas são cerâmicas de aplicação, são cerâmicas com uma resistência menor, só que normalmente são mais estéticas, porque permitem a estratificação de diversas massas. Não é que são mais estéticas, mas elas permitem maior variabilidade na sua confecção. Enquanto as cerâmicas, por exemplo, de silicato, zircônia, são cerâmicas que não têm tanta opção. Todas podem ser estéticas, mas as feldspáticas elas têm maior opções de você mesclar cores diferentes e conseguir resultados mais personalizados. Eu estou mostrando aqui para vocês na imagem que está na tela um caso de faceta de porcelana. O paciente chegou e ela se enquadra no caso de perda de esmalte dentes adultos, porque já tinha restaurações em resina composta previamente. Então essa é a situação intraoral das resinas compostas. Você pode perceber que as resinas mancharam com o tempo, ficaram escurecidas, né, através da alimentação e tudo mais. E nós removemos todas as restaurações que ela tinha. Tudo que ela foi fazendo ao longo dos anos, nós fomos tirando e aí isso é o que sobra do dente. Depois de reconstruir essas cavidades com resina composta e repreparar os dentes, nós fazemos uma moldagem, como você vê aí, e os laminados cerâmicos eles estão ao seu lado direito, né? Essa é uma etapa onde nós fazemos a adesão, a colagem dos laminados cerâmicos. Pode ser feito com isolamento absoluto, que é esse lençol de borracha. No outro vídeo de restaurações diretas eu falei na importância de você controlar a umidade durante o processo adesivo da colagem da peça. Então nós estamos controlando muito bem a umidade através do lençol de borracha e controlando toda a contaminação utilizando essa técnica. E aí o aspecto logo após a remoção do lençol de borracha, remoção dos grampos, né? Mostrando que não há trauma, não há injúria ao tecido. E aí depois da cicatrização, o aspecto do sorriso da paciente após a confecção dos laminados cerâmicos.
nós podemos fazer de diversas cores, diversos formatos, e é por isso que nós fazemos uma previsão do resultado final antes de um procedimento invasivo, que é através do mockup. Eu vou anexar aqui nessa página também, você vai ver o vídeo do mockup, que ele mostra como nós fazemos essa previsão. E esse então são os laminados cerâmicos que a paciente escolheu, a forma, a cor que ela decidiu escolher. Ela preferiu um dente um pouco mais claro do que os naturais, então na natureza você não encontra dentes com essa cor, mas foi uma opção da paciente. E aí uma foto mais aproximada após o período de cicatrização completa, após pelo menos 2 semanas aí de cicatrização, mostrando a completa integração do laminado cerâmico com a gengiva e mostrando que existe boa adaptação, que está tudo bem aderido. Quando nós não temos, aí um comparativo, né? Então quando nós não temos essas boas adaptações, todo esse critério na hora de fazer o procedimento, o paciente ele encontra alguns problemas, ele vê a gengiva irritada, sangramento, gosto ruim, e aí é necessário fazer uma reintervenção. Se você for na área aí no site, aqui mesmo no site, de retratamento, você vai ver as opções que nós temos para refazer trabalhos e quais são as medidas que nós tomamos para conseguir o melhor resultado. Se você se interessou por essa área, você pode entrar em contato através do número 3321-1198, código 43, aqui de Londrina, né? 43-3321-1198, e eu posso fazer uma avaliação personalizada para o seu caso.